Quando você acha que o Godzilla Kong Supernova tá aí guardando todos os seus segredos, aparece um vazamento que simplesmente muda tudo. E não tô falando de uma informação qualquer não, porque aparentemente acabaram surgindo detalhes da primeira grande batalha do filme. E galera, se essas informações estiverem corretas, a gente pode estar olhando para um dos confrontos mais insanos de todo o Monsterverse. Só que é aí que a coisa fica ainda mais interessante, porque junto desse vazamento vieram alguns detalhes que podem ter revelado o destino de um titã muito conhecido pelos fãs. E não para por aí não, porque existe também uma nova informação envolvendo o Kong, que se for verdade, é algo que a galera mais raiz do personagem espera ver há décadas. Então já se prepara porque hoje a gente tem muita coisa para analisar. Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Bom galera, vamos começar pelo que está sendo comentado nos últimos rumores e vazamentos de Supernova. Afinal tem muita informação aparecendo ao mesmo tempo e aí acaba ficando fácil misturar tudo. E sim, a gente já sabe que o Godzilla e o Kong vão sair na porrada mais uma vez em algum momento desse filme. A essa altura eu acho que eu já até posso dizer meio que isso virou uma tradição do Monsterverse, né? Em algum momento os dois titãs têm que cair no soco. Só que curiosamente não vai ser sobre essa luta que a gente vai falar agora. E eu digo isso porque tem uma outra história acontecendo que acabou chamando muito mais a minha atenção. E ela envolve o titã que muita gente provavelmente até esqueceu que existia. E sim, eu tô falando do Matusalém. Pois é galera, vocês lembram do Matusalém? Aquela montanha viva gigantesca que apareceu lá em Godzilla Rei dos Monstros, lá de 2019. E depois esse titã simplesmente sumiu do mapa. Desde então a gente nunca mais ouviu falar sobre ele. Só que segundo rumores, ele finalmente vai voltar em Supernova, só que tem um problema no meio disso tudo. E eu digo isso porque aparentemente esse retorno que o titã vai fazer não vai ser exatamente o que os fãs estão esperando. Segundo os vazamentos, o Matusalém aparece logo no começo da história. O visual dele ainda seria reconhecível, então os fãs vão conseguir identificar quem é o titã, mas parece que algumas mudanças vão ser feitas no design dele. Só que o mais doido não é nem isso, e sim o que vem depois disso. Porque de acordo com esses rumores, não vai demorar muito para que o Matusalém acabe sendo infectado pelos cristais do Space Godzilla. Sim, você não ouviu errado, o Matusalém seria infectado pelos cristais que o Space Godzilla possui. E galera, é a partir daqui que essa coisa toda começa a ficar bem assustadora. Afinal, esses cristais eles não serviriam apenas para corromper o corpo dos titãs. Segundo os rumores, eles também funcionariam como uma forma de controle mental, ou seja, qualquer titã atingido por eles acabaria caindo sobre a influência do Space Godzilla. E querendo ou não, galera, isso acaba mudando completamente toda a nossa visão que a gente tinha sobre o Space Godzilla em Supernova. Porque sim, a gente ainda tá falando de um titã extremamente poderoso e tudo mais, e que com certeza vai cair pra porrada. Só que além disso, agora ele também vai possuir a habilidade de controlar e corromper outros titãs a favor dele. Olha só que louco. E agora eu até preciso que você preste muita atenção nisso que eu vou falar, porque começou a rodar uma teoria aqui na minha cabeça, que quando a gente para pra pensar, galera, faz muito sentido. Eu sei que quase todo mundo aqui lembra do Scar King, aquele vilão lá, macaco vermelho lá do Novo Império. Pois é, se você lembra do filme, você vai lembrar que ele tinha um cristal que ele usava pra controlar a Shimu lá naquela época. Pois é, vocês lembram, né? Então, muita gente naquela época simplesmente assumiu que aquilo fazia parte do próprio corpo da Shimu. Afinal, aquela era uma criatura ligada ao gelo, aos cristais, então parecia fazer sentido. Só que e se por acaso não fosse um cristal da Shimu? E se aquele cristal que o Scar King usava para controlar a Shimu fosse na verdade um cristal do Space Godzilla? Mano, olha só o tamanho disso. Quando a gente começa a pensar por esse lado, a gente deixa de olhar o Scar King como um simples tirano que encontrou uma maneira de dominar a Shimu. A gente começa a pensar nele como alguém que tinha acesso a alguma coisa muito maior, alguém que possuía um artefato de origem espacial, uma tecnologia de controle mental que simplesmente não deveria existir dentro da Terra Oca. E sabe qual é o mais doido disso tudo? Isso faria com que o Godzilla Kong e o Novo Império ganhasse uma camada completamente nova, porque segundo os rumores, em Supernova a gente finalmente veria essa habilidade em uma escala real. Não seria apenas um titã controlando o outro, seria o próprio Space Godzilla espalhando esses cristais e infectando vários titãs ao mesmo tempo. Seria como se ele estivesse preparando o mundo inteiro para a chegada de algo muito maior. E segundo os rumores, o objetivo desse algo maior, dessa entidade, seria justamente devorar o planeta Terra. E eu acho que eu não preciso nem dizer que isso tá levando o Monsterverse para uma escala, absurda demais. E quanto mais eu fico pensando nisso,
mas um cenário desse, de uma escala absurda, faz sentido, galera. Pior que faz, entendeu? Eu vou explicar pra vocês. Talvez a Legendary, ela esteja construindo tudo isso que a gente tá vendo aos poucos. Primeiro mostrando esse tipo de controle em algo menor, lá em Novo Império, e agora expandindo tudo isso em Supernova. Tá, mas eu acho que eu até me alonguei um pouco sobre esse assunto, eu quero voltar um pouquinho a conversar junto com vocês sobre o Matusalém, afinal, é nele que tá a conexão com a grande primeira batalha do filme. Segundo os vazamentos, depois de ser infectado pelos cristais do Space Godzilla, o Matusalém ele começaria a sofrer mutações, ficaria instável, agressivo e totalmente fora de controle. E é aí que, aparentemente, o Godzilla e o Kong seriam obrigados a se unir para derrubá-lo. E sim, quando eu falo derrubá-lo, é derrubá-lo de vez mesmo, é F no chat pro monstrão. E sim, eu sei que isso é triste, eu sei que muitos fãs gostam do Matusalém, mas os rumores apontam que de fato ele vai ser morto, ele vai ser derrotado logo no comecinho do filme. E de verdade, pra você que ficou frustrado e não queria ver isso acontecendo, pô, eu concordo com você, eu consigo entender você perfeitamente. O Matusalém, querendo ou não, ele sempre teve um charme bem especial dentro do Monsterverse. O cara é literalmente uma montanha viva. Ele é uma criatura que existe há milhares de anos e que carrega um ecossistema inteiro nas costas. Então, se esses rumores estiverem certos, a morte dele não seria apenas a derrota de mais um titã, seria a queda de uma verdadeira força da natureza. Só que aí que tá, galera, na verdade, tem uma parada por trás disso que talvez muita gente nem saiba. Pois é, existe um motivo para a morte do Matusalém acontecer que vai muito além da própria história do filme. Na verdade, ela até envolve processo judicial. Afinal, lá em 2021, uma empresa chamada Summit Kaiju processou a Legendary, alegando que o visual do Matusalém parecia demais com uma criatura chamada Barolit. A treta toda começou porque um artista que trabalhou no design do Matusalém já tinha trabalhado anteriormente com a Summit Kaiju. E aí muita gente começou a apontar semelhanças entre os dois monstros. Mas é claro que a Legendary recorreu e rebateu contra todas essas acusações. Afinal, pô, galera, uma ideia de um monstro que é na verdade uma pedra gigantesca não é uma ideia exclusiva, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas a verdade mesmo é que toda essa situação acabou criando uma dor de cabeça gigantesca em torno do personagem. Então, pensando por esse lado, eliminar o Matusalém de uma vez por todas seja uma maneira bem prática de encerrar todo esse problema. É triste essa situação? É, pô, pra caramba. Mas querendo ou não, faz sentido. Mas ó, agora eu quero falar com vocês sobre uma coisa que de verdade me deixou muito empolgado. Afinal, galera, parece que finalmente a Legendary está trazendo uma das características mais marcantes do Kong e que todo mundo quer ver há muito tempo. E sim, eu tô falando dos poderes elétricos dele. Segundo os rumores, em algum momento do filme, o Kong também acabaria sendo infectado por um cristal do Space Godzilla. Só que ao invés de ficar completamente dominado, essa infecção faria ele absorver uma quantidade absurda de energia elétrica, desenvolvendo temporariamente poderes elétricos. E pelo que está sendo comentado, ele chegaria até usar essa nova habilidade contra o próprio Godzilla, conseguindo levar vantagem em uma parte da luta antes de ser colocado para fora de combate. E de verdade, galera, falar um negócio desses aqui para vocês é muito doido, porque quem conhece o personagem, quem acompanha há tanto tempo como eu e você, com certeza que tá assistindo esse vídeo, sabe o quão épico seria ver um negócio desse tipo acontecendo na tela. Pô, lá nos filmes clássicos, principalmente nas produções japonesas da Toho, o Kong tinha uma ligação muito especial com a eletricidade. Enquanto o Godzilla produzia sua própria energia, o Kong absorvia a eletricidade do ambiente e ficava mais poderoso. O que a gente tinha com o Kong ali era uma habilidade única dele. E quem assistiu o Godzilla vs Kong de 1962 sabe que uma das cenas mais marcantes do filme é justamente ver o Kong carregado de eletricidade indo pra cima do Godzilla. Só que infelizmente isso dentro do Monsterverse acabou nunca sendo explorado. Em Godzilla vs Kong, o machado e toda a tecnologia tiveram um papel importante. Em Novo Império ele ganhou a manopla Beast e ainda manteve também o seu icônico machado. E isso tudo é muito legal? É da hora de ver? Pô, é claro que é. Só que de certa forma isso sempre gerou aquela discussão chata de que o Kong precisava de artifícios externos para enfrentar o Godzilla. Só que agora colocar o Kong com poderes elétricos, aí já é outra parada. Porque aí a gente tá falando de um poder que vem dele. Não é uma manopla, não é um machado, não é uma habilidade que deram pra ele, não. É um poder dele próprio. E como eu disse ainda há pouco, isso é algo que os fãs querem ver há muito e muito tempo. Tá, mas agora eu quero falar da parte que eu achei mais interessante no meio de todos esses rumores envolvendo os poderes elétricos do Kong. Afinal, pelo que tá sendo dito, esses poderes elétricos, eles não seriam algo permanente. Pelo menos não de início. Eles surgiriam justamente por causa da infecção dos cristais do Space Godzilla. Ou seja, seria uma espécie de poder oculto que, ao mesmo tempo, representaria um perigo para o próprio Kong e para tudo ao redor dele. E, gente,
meu, quanto mais eu penso nisso, mais eu fico imaginando o potencial que isso tudo tem. Porque se o Kong absorver essa energia alienígena e uma parte desse poder acabar se integrando ao organismo dele, a Legendary acaba abrindo uma porta gigantesca para o futuro do personagem. E isso poderia ser a evolução natural do Kong dentro do Monsterverse. Tá, mas agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando de Godzilla e Kong Supernova, acabou surgindo uma nova imagem, que aparentemente é uma imagem oficial, né, uma camiseta oficial do filme, que saiu e que mostra algo muito interessante sobre o Godzilla e o Kong, que no caso é o visual deles. Afinal, como vocês podem ver, tanto o Kong como o Godzilla estão muito diferentes. O Kong continua com o machado e a manopla, mas a postura dele parece mais curvada, mais selvagem e bem animalesca. E o mesmo dá pra falar do Godzilla. Olha como é que ele tá assustador. Os braços parecem maiores, as garras estão enormes e a postura dele tá mais baixa, mais agressiva, e até as placas dorsais parecem diferentes. E aí acaba ficando a pergunta, será que isso representa uma evolução que acontece durante a história? Uma transformação? Ou será que isso é apenas uma mudança artística que fizeram para a equipe da produção? Por enquanto ninguém sabe. Se fosse para apostar, eu apostaria que era apenas um visual que a gente tá tendo para a equipe da produção, mas ainda não dá para bater o martelo sobre isso. Mas é por isso que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Qual dessas informações que a gente trouxe nesse vídeo de hoje você mais achou da hora? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E fica tranquilo porque conforme for saindo mais coisas de Godzilla e Kong Supernova, a gente vai trazer tudo aqui no Nerd Club. Eu sou Eric Brelas e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!